Olá, meninas! Como vocês estão? Que alegria, que satisfação poder ter você, querida mulher, mais uma vez conosco. Para você que já está aí, para você que está chegando agora, eu sou Cíntia Rios e estou falando aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. E é uma alegria imensa poder ter você conosco mais uma vez nessa hora. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por você fazer parte desse grupo seleto de mulheres que param toda semana, param um pouquinho para a gente alimentar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma com coisas de valor eterno. Seja você muito bem-vinda no nosso meio, receba desde já a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso abracinho, ó, Deus te abençoe. É uma verdadeira riqueza pararmos juntinhas para aprendermos um pouco mais sobre coisas que o Senhor deseja que nós possamos decidir. Afinal de contas, o tema da nossa série é decisões acertadas. Já vimos sobre vários assuntos e isso é maravilhoso. Decidindo a ser sábia, decidindo fazer escolhas certas, decidindo administrar bem o nosso tempo, decidindo ter um tempo com Deus, decidindo amadurecer a mentalidade ou continuar aprendendo. Foram vários os assuntos que nós já tratamos aqui. E aí no nosso canal, aliás, se você não se inscreveu, toma nota aí, ó, IPB Canoas é o nosso canal do YouTube, não é nosso, é da nossa igreja aqui em Canoas que nos foi cedido, mas é através desse canal que nós podemos nos comunicar. E você pode desde já se inscrever, compartilhar com outras pessoas, que aí você vai estar sempre recebendo o comunicado, né? Para não correr risco de esquecer, estar fazendo alguma coisa, não lembra o horário ou está em algum outro lugar. Então, se você está inscrita, ele já vai automaticamente te lembrar de que nós temos um encontro marcado semanal. Aproveite aí, dê o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras mulheres, seja você uma multiplicadora desses conhecimentos, das verdades do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar se cada uma de vocês compartilhasse com mais 10 mulheres? Quantas outras tantas mulheres e famílias poderia ter o privilégio que você está tendo de ouvir as verdades do Senhor? Que tal você começar a fazer isso agora mesmo? Enquanto a gente está aqui acolhendo, todas vocês são muito bem-vindas, todas recebem o nosso abraço e reforço e inteiro a nossa satisfação em ter você como uma mulher que para e semanalmente está aqui conosco. Dito isso, nós vamos dar seguimento com mais um tema dessa série maravilhosa intitulada Decisões Acertadas. Você já se tornou uma mulher decidida? Você é decidida para quê? Ai, Cíntia, eu sou muito Cuidado! Não é decisão que vai desacatar ou desabonar o seu caráter. Nós estamos aqui tratando sobre assuntos e decisões acertadas para te fazer, certamente, uma mulher melhor, uma mulher mais parecida com Cristo Jesus em vários âmbitos da sua vida. E hoje, dentro dessa série, o nosso tema é Decidindo Orar. Você é uma mulher de oração? Antes da gente começar a expor o assunto, eu gostaria mais uma vez de agradecer por mais um presente que eu ganhei. Vocês estão demais, né? Dessa vez, a minha gratidão vai para a minha querida, amada irmã Carmen, né? Irmã em Cristo Jesus, que me deu esse lindo... Olha que coisa mais charmosa, não é lindo? Pois é, obrigada, Carmen. A bandana tá aqui, é preta, quase da cor do meu cabelo, mas tem uma aqui, tá vendo? Carmen, Deus te abençoe, muito obrigada pelo carinho, pela estima, pela consideração, que o nosso Deus continue te abençoando, viu, minha querida? Sem mais delongas, vamos lá então para o nosso tema de hoje, Decidindo a Orar. Será que você é reconhecida como uma mulher de oração? Quanto tempo você gasta orando? São perguntas que a gente pode já começar a fomentar entre nós. Não, Cíntia, eu nunca orei, talvez você diga. Como é que ora? O que é oração? Bom, o nosso texto base se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Eu gostaria de ler para você, é bem curtinho e bem conhecido seu, talvez.
nos diz assim: orai sem cessar. Não é apenas orar, Cíntia? Primeiro que ele está no imperativo, é uma ordem, não é uma opção. O versículo não começa assim: se você achar que deve orar, se você tiver algum tempo para orar, se você desejar orar. Não é assim. Ele é enfático. Ele diz: orai, e não é de qualquer jeito e nem pouco tempo, sem cessar. Minhas queridas, os dias são maus. E se você ainda não tinha despertado para essa grande dádiva que é a oração, está na hora de você começar a rever os seus conceitos. E aí talvez você esteja perguntando assim: mas o que é oração? De forma bem sucinta, oração significa dependência de Deus. Por que eu oro? Porque eu já reconheço que eu sou pequena. Por que eu sei disso? Porque eu já li nas Escrituras e eu estou aprendendo quem eu sou. Eu sou pequena, eu preciso do Senhor. Existem coisas que fogem totalmente do controle, do meu controle, mas existe um Deus grandioso que deseja ouvir as nossas súplicas, a nossa gratidão. E aí ele diz assim: olha, eu estou disposto, eu quero ouvi-las, porque ele é um Pai amoroso. Então, oração nada mais é, de uma forma bem simples, o conceito dela, do que dependência de Deus. Por que é que eu oro? Porque eu dependo do Senhor. Eu não me acho autossuficiente. E aí eu gostaria que você já começasse a pensar que você pode e deve ter a certeza de que você pode orar a qualquer momento que desejar, em qualquer lugar que você desejar, pelo tempo que você desejar. Já parou para pensar nisso? Deus está disponível para você 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, e aí você pode multiplicar todo esse tempo aí pelo tempo que vai dar um cálculo de 1 ano. E aí você multiplica pela sua idade e você vai ver que você poderia ter orado mais. Contudo, quando a gente fala em oração, eu não tenho dúvida que você talvez tire assim um checklist seu, né? Olhe assim na sua agenda e diz: mas como é que eu vou conseguir orar dentro desse tempo que o Senhor nos deu? Bom, sem dúvida, você tem muitas coisas para fazer, assim como eu, não tenho dúvida disso. Você pegar aí seu checklist, você vai ver que você precisa acordar, você tem casa para cuidar, você tem filho para cuidar, você tem o seu trabalho secular para fazer, você precisa ir ao supermercado, você precisa levar o carro que quebrou, você precisa ir a uma consulta, você precisa fazer a unha, enfim. É gigante a nossa lista. E todas essas coisas, não tenho dúvidas de que elas são importantes. Eu não tenho dúvida de que elas são importantes, mas tem algo que é essencial. O que é essencial, Cíntia? Me conta. Orar. E orar sem cessar. Considerando que tal atividade de oração é tão simples, quando a gente inclinar a cabeça e compartilhar o seu coração com Deus, seria muito mais esperado que você orasse mais ou orasse com mais frequência e de forma mais fiel do que o que você faz. Você não acha? Eu tenho certeza que é algo tão simples, é algo tão natural, que você, quando parar para pensar um pouquinho, você vai dizer assim: eu estou orando pouco, eu deveria orar mais. E esse é um dos objetivos desse estudo também. Mas antes da gente pensar no porquê, ou o porquê que a gente precisa orar e o porquê que o Senhor nos dá essa ordem. Ai, um chimarrãozinho aí para você. Eu gostaria de te mostrar, ou de trazer, ou comentar pelo menos 10 razões pelas quais a mulherada hoje em dia não ora. Essas razões é tirada do livro O Coração da Mulher que Ora, também da mesma autora, Elizabeth George, que escreveu o mesmo livro, Fazendo Escolhas Certas ou Escolhas Acertadas, né? Pelos quais em alguns deles a gente tem utilizado aqui, dentro do conteúdo que a gente tem trazido. Então, quando a gente fala sobre oração, é algo tão simples, você não precisa ficar preocupado, mas eu não sei orar. Tem muita mulher que quando começa a caminhada da fé, fica com vergonha de orar. Por que fica com vergonha de orar? Porque muitas vezes fica pensando, parada, refletindo e preocupada até se não vai errar alguma palavra, não é? Se o outro não vai rir quando ela orar.
E aí vai dizer, olha, mas eu não sei orar, é por isso que eu não oro. Pois bem, para aquietar o seu coração, gostaria de dizer para você que nenhuma de nós sabe orar. Por isso que o Senhor deixou a oração do Pai Nosso, para nos servir de base, de modelo, para que a gente siga ali aquela oração e possa verdadeiramente aprender a orar. E aí você pode perguntar, Cíntia, eu sei que orar é importante, eu já sei disso, mas eu não consigo orar. Bem-vinda ao mundo da mulherada. Quero mostrar para você, como falei, pelo menos 10 razões pelas quais as mulheres não oram. Primeira delas, secularismo. O que é isso? O secularismo vai adentrando sorrateiramente na sua vida e na minha vida, porque o mundo, meninas, nos afeta muito mais do que o que nós imaginamos. O mundo exerce uma pressão constante para nós e quer nos conformar ou quer que nós tomemos a forma dele e vivamos como ele vive, em vez de viver em plena paixão pelo Senhor, fazendo aquilo que o Senhor deseja. O mundo ou o secularismo vai adentrando sorrateiramente na nossa vida, vai ocupando a nossa mente de forma que muitas vezes e por muitos dias eu e você não para orar. E isso é algo sério que a gente tem que levar a sério. Algumas vezes o nosso orgulho, a nossa presunção, muitas vezes por termos vestimentas, alimentos, abrigo, trabalho, ou seja, por as coisas estarem caminhando bem, não é? Vamos pensar, família, amigos, poupança, dinheiro no banco, além de muita diversão, nós concluímos equivocadamente e pensamos, por que eu preciso conversar com Deus? Eu já tenho tudo, eu tenho corrido, o que eu tenho é por conta do meu esforço. Quantas vezes a sua mente não já parou e pensou assim? Eu tenho tudo o que preciso sem desperdiçar nada, então por que eu vou gastar o meu tempo orando? E o secularismo vai adentrando não apenas nessa área, mas infelizmente vai virando como que uma praga, uma peste no nosso dia a dia. Você vai pensando como o mundo, você vai deixando de agir conforme uma mulher bíblica e vai permitindo que muitas coisas adentrem na sua mente, no seu lar, no seu coração. Inclusive, deixa de orar. Então, uma das principais razões pelas quais as mulheres não oram é o secularismo. Outra razão pelas quais nós não oramos, nós de forma geral mulher, não é? Agitação do mundo, ou você diz que está ocupada demais. Você está tão ocupada que você não pode separar um tempo para orar. E muitas vezes nós não fazemos nenhum mínimo de esforço para que tenhamos esse tempo com o nosso Deus. A oração não é muitas vezes uma prioridade na sua vida. A oração muitas vezes não é algo que é prioritário ou que nós devemos buscar em primeiro lugar no nosso dia a dia. Portanto, preenchemos o nosso tempo com coisas supérfluas ou aparentemente até sem importância. Estamos tão ocupadas que nem mesmo conseguimos planejar o ato de orar em nossa vida diária. Essa é uma triste realidade. Certamente, quando você chegar no céu, você não vai poder ter as desculpas de que você não teve tempo para orar, porque o nosso Deus tem contabilizado quanto tempo você gasta de forma tão infrutífera nas redes sociais. É um pequeno exemplo, fora tantos outros que a gente poderia dar. Que tal você conseguir dar uma idazinha lá na nossa playlist e observar, decidindo planejar melhor o meu tempo e incluir a oração no seu dia a dia? Você está tão ocupada assim que você não para orar? É um dos motivos pelos quais as mulheres não oram. Aliás, eu indico para você um livro muito bom, Ocupado Demais, é um da capinha vermelha. Que riqueza de livro! Olha, leia esse livro, você vai se surpreender com a riqueza do conteúdo dele. Você e eu nunca devemos estar ocupada demais para não termos tempo de orar. Mas essa é uma das desculpas pelas quais as mulheres não oram. E sabe o que Deus pode fazer comigo e com você? Tirar todo o nosso conforto, tirar coisas que se tornam muitas vezes os ídolos do nosso coração, como trabalho, família, saúde, bem-estar, amigos, conforto, dinheiro, para ver se a gente se toca e para, sabendo que a vida tem prioridade. E uma das prioridades, aliás, a nossa maior prioridade deve ser buscar o primeiro
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Como você anda? Está ocupada demais? Você pode até estar ocupada demais, mas você não pode deixar de orar. Mas esse é um dos motivos pelos quais as mulheres não oram, né? E esses itens foram baseados e são baseados em várias pesquisas feitas, né? Pelo nível aí feminino. Pois bem, outro motivo pelo qual a mulherada não ora. Insensatez. Você é uma mulher insensata? Se você for uma mulher prudente, você vai orar. Se você for uma mulher insensata, que é o oposto de uma mulher prudente, você não vai orar. Afinal de contas, não está te faltando nada, né? Você já tem tudo. Então, insensatez é outro motivo. Muitas vezes, você se ocupa com tantas tolices, com coisas tão triviais e tão sem sentido, que você não ora. Começamos a perder a habilidade, inclusive, para distinguir entre o que é bom e o que é mal, entre o que é bom e o que é excelente, entre o que é bom e pode se tornar melhor. Não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Uma mulher insensata é assim, entre o que é essencial e o que tem coisa de valor eterno, o que é de valor eterno. Já parou para pensar nisso? Tudo se transforma, parece-me que uma área cinzenta que não exige oração. Ou pelo menos é isso que muitas vezes muitas mulheres pensam. Eu espero que não seja o seu caso. Mas a insensatez faz com que você e eu, muitas vezes, não ore. Meninas, os dias são maus. Orai sem cessar é uma ordenança bíblica que nós não podemos perder isso de mente, nem esse foco. Outra razão pelo qual talvez você não ore, talvez você diga, Cíntia, até aqui, para mim está tudo ok, e ainda não cheguei em nenhum desses itens, talvez seja esse o seu problema. Distância. Distância do quê? Mas nós estamos falando de oração? Tem que roncar. Por isso que às vezes faz esse barulhinho, viu? É costume, é hábito. Quando a água do chimarrão acaba, normalmente ronca, ó. Aí a gente repõe novamente e assim vai. Obviamente eu estou tomando sozinha aqui, senão já poderia passar para uma outra pessoa. O que seria essa distância? Quando o seu relacionamento com o Senhor não é cultivado diariamente, ou seja, não é alimentado regularmente, você se sente como se estivesse falando com um estranho e acha bem difícil dar seguimento a uma conversa ali com o seu Pai Celestial. Você fica até muitas vezes parada, você deseja até muitas vezes orar, você até curva a sua fronte, mas a sua cabeça fica vagueando, você não consegue se concentrar. Será que você não está enquadrada nesse tipo de mulher? Por quê? Porque quando você não tem intimidade com a pessoa, você não tem assunto. Por isso que a autora coloca como distância, né? Você não está pertinho. Quanto mais nós nos aproximamos de alguém, nos tornamos amigos de alguém, mais assunto a gente tem, é ou não é verdade? Você, com certeza, tem amigas que se deixar vara a noite conversando, é ou não é? Eu sei disso, eu também tenho. E é bom, e é agradável quando a gente conversa. E tem assunto. Dizem que, conta-se uma história que duas amigas ficaram presas por 20 anos na mesma cela, por ter feito algo que não era para ter feito. Ou seja, estavam dioturnamente, não era nem diariamente. 20 anos. Quando foram libertas, que terminaram e saíram da cela, né? Deu tchau e disse, tchau amiga, amanhã a gente continua a conversa. Por quê? Porque tem assunto para falar, tem intimidade. Quando você anda pertinho do Senhor, você vai ter assunto para falar com Ele. Quanto mais você se afastar do Senhor, menos você vai ter o que falar com Ele. Então você não sabe o que dizer, então você muitas vezes até fica numa posição de oração, de rendição, mas você fica calada. Surpreendentemente, você não sabe o que dizer e você não se sente próxima do Senhor. E com isso, talvez você nem se sinta confortável diante da sua majestosa presença. Esse é um outro motivo pelo qual as mulheres não oram. Um outro motivo, já chegando no meio, para falar de 10, né? Esse é o quinto. Ignorância, ou seja, falta de conhecimento. Não fazemos a menor ideia de como a oração funciona.
não fazemos a menor ideia de quem é esse Deus maravilhoso. Sim, se nós não lermos as Escrituras, nós não conheceremos o Senhor. Se nós não conhecermos ao Senhor, por que eu vou orar? Qual é a razão para eu confiar em alguém que eu não sei quem é? Então, por isso que a ignorância ou a falta de conhecimento faz com que a mulher não ore, faz com que muitas vezes você não ore. E nós não compreendemos como a oração ajuda no nosso relacionamento com Deus e nas nossas decisões acertadas. Eu não tenho dúvida de que a mulher de oração acerta mais nas suas decisões, porque ela vai ter um referencial, ela vai aferir, ela vai medir, ela vai aferir as decisões dela baseada na palavra de Deus. Talvez por isso você tenha errado tanto, querida mulher, na vida, porque você não está orando como você deveria orar. Em essência, muitas vezes nós não compreendemos o amor de Deus por nós e o seu poder para tornar a nossa vida muito melhor. Uma outra razão pelas quais as mulheres não oram é uma coisinha chamada pecado ou pecaminosidade, dá no mesmo, né? Não oramos porque sabemos que fizemos algo de errado. E aí no nosso coração, sabemos que precisamos conversar com Deus sobre esse pecado, precisamos dar nome para o pecado, precisamos confessar o pecado, precisamos nos arrepender, nos humilhar, mas não buscamos ao Senhor. É contra a vontade do Senhor, é diferente daquilo que Ele deseja para a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso pecado vai se enraizando. E o que é que nós podemos fazer a respeito dos nossos pecados e as nossas falhas? Você já parou para pensar nisso? Eu gostaria de dizer para você, escolha manter todo esse relato, ou todo o relato do seu dia com o seu Deus. Nós temos grandes exemplos de mulheres e homens segundo o coração de Deus, que também erraram, assim como eu e você, porque nós somos pecadores, nós não deixamos de ser pecadores, nossa natureza é pecaminosa. A grande diferença entre uma pessoa, uma pecadora redimida por Cristo e um pecador que ainda não conhece ao Senhor Jesus, é que a gente não vive pecando. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se para o pecado tem a morte, para a vida eterna tem Cristo Jesus, que nos garante isso através das Escrituras. Escolha, decida manter todo o seu relato diário com Deus. Trate de qualquer pecado à medida que ele surgir, à medida que ele vir à tona. No momento em que você tiver praticado, em que tiver escorregado, à medida que você tiver falhado, que você tiver caído, pare e confesse, se arrependa. É a mesma mensagem de João Batista há tantos anos atrás. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. É assim que eu e você devemos viver. O pecado vai tomando uma forma maligna, vai enraizando, vai crescendo quando ele não é confessado. E no Salmo já nos diz o salmista que enquanto calei, eu envelheci, não é? Os meus ossos ficaram em sequidão. Mas quando eu confessei os meus pecados ao Senhor, Ele foi fiel e justo para nos perdoar. O nosso Deus já sabe de tudo que nós fazemos, mas Ele quer ouvir. Primeira motivação do nosso coração, o nosso reconhecimento na nossa falha. Nos humilharmos, porque o Senhor diz que Ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele resiste. Então seja humilde, querida, confesse ao Senhor, reconheça que você é pecador e que você precisa desesperadamente da graça de Deus na sua vida. Esse é um outro motivo pelo qual as mulheres não oram. Um outro motivo que você quer saber é uma palavrinha chamada infidelidade. Nós não acreditamos muitas vezes que Deus realmente é capaz de ouvir e inclusive de atender as nossas orações. Eu não tenho dúvidas que você tem várias experiências com Deus de orações respondidas, não é? Eu tenho muitas delas. Outras eu estou ainda aguardando, porque o Senhor nos responde de acordo com o tempo dEle, na hora dEle e de acordo com a vontade dEle. Para algumas orações o Senhor diz assim, ó, sim. Para outras ele diz não, e para outras ele diz espere ou aguarde.
Então, a infidelidade é um outro motivo pelos quais as mulheres não oram. Não conhecemos as garantias do Senhor para as respostas à oração, ou muitas vezes não acreditamos nela. Até lemos as Escrituras, até passamos, né, as folhas das Escrituras, mas não cremos que a oração poderá fazer algum tipo de diferença na nossa vida. Então, assim a gente não ora. Obviamente, a gente tem que deixar claro que a minha oração e a sua oração não tem poder. A oração não tem poder em si. A oração é dependência do Senhor. Mas aquele que ouve a nossa oração, que é a pessoa de Cristo Jesus, esse sim é poderoso para nos livrar da morte e perdoar o mais vil pecador. Então, a infidelidade é um dos motivos, é um dos inimigos da oração. Outra razão pelas quais as mulheres não oram é o orgulho. A oração mostra a nossa dependência de Deus, como eu falei ali no início. Quando falhamos em orar, o nosso orgulho nos faz dizer que nós não temos nenhuma necessidade. Então, enquanto nós não reconhecemos, e muitas vezes fazemos até pior, porque nós declaramos, Deus, eu sou muito boa nisso, por isso eu não preciso de Ti. Sou muito bem sucedida profissionalmente e graças ao meu esforço, hein? Eu que não busque não. Olha, eu não tenho dúvida que existem duas verdades absolutas, né? Duas linhas que não se cruzam, vou até fazer assim, ó. Duas linhas que não se cruzam. Quais são elas? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Você nunca deve esquecer disso. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Mas eu e você somos responsáveis pelos nossos atos. Então a gente precisa suplicar ao Senhor que faça do meu e do seu coração um coração humilde. Já resolvi esse problema, muitas vezes é o que você acha. Ou então você diz, Deus está demorando demais. Muitas vezes você quer dar jeito nas situações. Não foi assim com Sara? O Senhor disse, olha, eu te farei mãe de uma grande nação. E Sara aguardou 1 ano, 2, 3, 50 e nada de chegar ao filho. Como é que eu vou ser mãe de uma grande geração se eu não tive nenhum filho? A Bíblia diz que ela era estéril, está lá em Gênesis, né? Sara, a esposa de Abraão. E Sara, impaciente, como muitas vezes você é, quis dar o jeitinho dela e se deu muito mal. O que foi que ela fez? Ela teve uma brilhante ideia. Eu não digo brilhante entre aspas, porque não foi nada de brilhante. Colheu uma consequência. Aliás, nós colhemos até os dias de hoje. O que ela disse? O que ela fez? Me planejou. Elaborou um plano. Como muitas vezes você faz. Deus está demorando demais, deixa eu dar meu jeitinho. O que foi que ela fez? Abraão, está aqui minha concubina, Agar, deita-te com ela, porque aí ela vai ter um filho e aí a gente vai poder sim ter uma grande geração. Bom, mas foi esse o plano que Deus disse que era para ela fazer? Claro que não. Ela bolou porque ela achou que Deus estava demorando. Cuidado com os planos que você faz quando você não crê nas promessas do Senhor. Todas as nossas escolhas e decisões têm retorno. Escolhas erradas vai dar fruto errado. Escolhas acertadas ou decisões acertadas, você vai colher bons frutos. Por isso que a nossa série é Decisões Acertadas. Então, muitas vezes, esse itemzinho chamado orgulho, né? Não dá o braço a torcer. Tem muita mulher orgulhosa. E para se converter, precisa se humilhar. E para se arrepender, precisa se humilhar. E o Senhor dá graça aos humildes, mas aos soberbos, aos orgulhosos, orgulho não é bem visto na Bíblia. Orgulho é soberbo, orgulho é se achar melhor que os outros. Por mais que você tenha coisas boas e pratique coisas boas, e isso é bom, a Bíblia já nos ensina, seja outro que te louve. Então, orgulho de... E aí você completa, orgulho de... A palavra orgulho não é boa para a gente nem pronunciar, quanto mais para a gente se vangloriar. Não existe nada de bom no orgulho. Aliás, uma das figuras que é mostrada como orgulhoso na Bíblia é o próprio Satanás. E nós não queremos imitá-los. Muitas vezes, quando nós temos orgulho, é como se a gente dissesse assim, ó, muito obrigada, deixa que eu resolvo minhas coisas, né? Eu sei cuidar de mim mesma, por isso mesmo eu não oro. Eu espero que você esteja entendendo o recado do Senhor para a sua vida. Um outro aspecto, ou um outro motivo pelo qual as mulheres não oram, é a inexperiência. Talvez seja esse o seu caso. Não oramos porque não oramos.
Preciso orar. Eu acredito que às vezes você é ingênuo assim. E por que não oramos? É a próxima pergunta. Porque não sabemos orar. Ah, tá. Então, ou portanto, contudo, todavia, nós não oramos, já que não sabemos orar. Somos muitas vezes como um cãozinho correndo atrás da própria cauda. Eu tenho um cachorrinho aqui, aliás, nós temos dois. O Snow, bem branquinho, e a Kiara, bem pretinha. Aqui não tem discriminação, tem as duas cores, hein? A Kiara, às vezes, ela corre atrás do próprio rabinho dela. O que é que vai dar? Em nada. Às vezes somos nós assim. É um ciclo que não leva a nada. Eu não sei orar, então eu não oro. Inexperiência. Querida, se você não sabe orar, então comece a orar para você aprender a orar. Lembra da série passada? Sempre aprendendo? Que tal você começar a aprender a orar? Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que vão poder te ensinar a orar e ensinar a palavra de Deus e ensinar tantas outras coisas mais. Aliás, afinal de contas, assim como você conversa com um grande amigo seu, você pode aí na sua casa, aí no hospital, aí no trajeto que você está indo, mas está com fone de ouvido, ouvindo aí no trânsito, né? De repente, você como passageiro, como motorista, você não pode estar ouvindo, senão pode trazer uma certa imprudência e acidente para você. Mas aonde você está, e agora você pode curvar a sua cabeça, enquanto estou falando, e falar com Deus. Entra na porta do teu quarto e lá fecha a porta do teu quarto, conversa com o teu pai que está em secreto, e ele que está em secreto te ouvirá. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um pai cuidadoso, é um bom ouvinte, é aquele que quer que nós falemos, mesmo que ele saiba quais são as nossas palavras, antes mesmo da gente pronunciar, porque ele é poderoso, e você não pode colocar essa desculpa, então é por isso que eu não oro. Não. A inexperiência, que é um dos motivos pelos quais as mulheres não oram, deve ser derrubada, deve ser dissipada, porque a verdade é a seguinte: se você não sabe orar, comece a orar, para você aprender cada vez mais. E comece, faça pouco, mas faça, não comece, então já vou começar a orar, vou orar 1 hora. Não, começa 1 minuto por dia. Priorize assim que você acordar, quem sabe, né? Para logo no início do dia você colocar o seu coração diante do Senhor. Primeiro toma a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha, começa engrandecendo a pessoa do Senhor. Não começa já pedindo, Senhor, mal acordei, mas ó Senhor, me abençoa no dia de hoje. A gente nem sabe orar, a gente nem ora, e muitas vezes quando ora é uma oração egoísta, que só pede coisas, não tem nada para agradecer. Quantas são as orações de gratidão que você tem erguido a sua voz ao Senhor? Quantas coisas o Senhor já tem te dado. A principal delas e a maior riqueza é a bênção de ter enviado Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Por isso você deveria se considerar a mulher mais rica da sua cidade. Você está correndo muitas vezes atrás de coisas que são supérfluas e tem esquecido da essência que é Jesus Cristo. Uma outra e última razão pelas quais as mulheres não oram é uma palavrinha que não é muito boa de se ouvir, mas é verdadeira, chamada preguiça. Talvez essa seja a última razão pela qual você não ora, e talvez esse seja seu principal obstáculo, não apenas para não orar, mas em várias áreas da sua vida. A preguiça não deixa você continuar, aliás, ela não deixa nem você começar, nem continuar, e quando vier um problema, ela não deixa você lutar por ele. Simplesmente não podemos nem iremos fazer o esforço para conversar com Deus. Preguiça é terrível, é um inimigo nosso da alma em todas as áreas da nossa vida. A oração é um ato de vontade. Se você é preguiçosa, a preguiça domina essa vontade. Você nunca vai ter vontade de orar. É uma escolha, é uma decisão. Você precisa decidir orar, você precisa ter certeza de que sempre essa vai ser uma decisão certa ou acertada que você precisa tomar. Você precisa realmente querer orar e começar a orar e decidir orar. Essas são, assim, de uma forma bem rápida, 10 motivos pelos quais as mulheres não oram. Mas o nosso tema é decidindo orar. Então, aí você pode dizer, Cíntia, e quais são então as razões pela qual nós devemos orar? Vou deixar alguns versículos para você aqui. Pega sua Bíblia aí um pouquinho, por gentileza.
Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versos só 7 e 8. Razões que eu vou lhe dar agora através das Escrituras pelos quais você deve orar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus, capítulo 7, dos versos 7 a 8. Marcos agora. Marcos, capítulo 11, verso 24. Marcos. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebeste, e Deus te concederá. Olha quantas promessas do Senhor. Jeremias 33, 3. Outro versículo, ou outra razão, né, bíblica, pelo qual eu e você devemos orar. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Olha que textos maravilhosos. Aqui estão, eu poderia ter vários outros textos. Tem mais um aí para você. Hebreus capítulo 4, verso 16. Só mais um para você não deixar de fora as verdades do Senhor e as razões pelos quais eu e você devemos orar, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você quer mais do que isso? Aqui são as razões pelas quais nós devemos orar. Deixei aqui para você 4 versículos, teria muitos outros, mas por conta do nosso tempo eu vou ficar até aqui, tá? E aí eu gostaria de perguntar para você, será que não é hora de você fazer um check-up no seu coração e observar se você verdadeiramente é uma mulher de oração? Você já parou para fazer isso? Primeiro eu dei aqui um pano de fundo de 10 motivos pelos quais as mulheres não oram. Depois eu mostrei para você pelo menos 4 versículos ou razões pelos quais nós devemos orar. Que tal você agora começar a pensar na sua vida? Você é uma mulher de oração? Quanto tempo você tem orado? Bom, se nós fôssemos pensar em um dia, 24 horas, quanto tempo você tem gastado para falar com Deus? Será que verdadeiramente Deus é a sua prioridade? Será que Ele tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Querida mulher, a oração é uma atividade espiritual. Como anda a sua atividade espiritual? Não tem como você dizer que é uma mulher espiritual se você não ora. Você pode ser uma mulher com qualquer outra característica, menos espiritual. Salmo de número 139, verso 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O salmista já nos diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quais são os caminhos maus que você tem tomado? Quais são as decisões erradas que você tem tomado? Certamente, quando você orar mais, quando você fizer esse check-up, essa autoavaliação na sua vida, você vai poder ter as respostas e as decisões acertadas. Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas para você. Examine o seu coração, examine o seu relacionamento com o seu Deus, examine o seu desejo, examine o seu estilo de vida. Veja como anda a sua atividade espiritual. Por que eu falo isso? Porque essa autoavaliação certamente vai fazer com que você mude de vida. É necessário uma autoavaliação, um genuíno arrependimento para que coisas novas aconteçam, inclusive atividade espiritual chamada leitura bíblica e oração. E aqui nós estamos dando foco aqui para oração. E aí eu gostaria de trazer dar alguma ajudinha para você para que a oração de fato acontecesse. Coisas práticas. Que tal você começar a ir para a cama na hora certa, mais cedo, e garantir que você vai se levantar no outro dia no horário certo também? Eu acho que você deveria dormir mais cedo, certamente você acordaria mais cedo. Eu acho que você deveria eliminar o celular quando você fosse para a cama e não ficar, para você já ir aquietando a sua mente. São dicas práticas.
coloca o alarmezinho, já vai descansando, já vai se aquietando, desliga a luz, né? É comprovado que a luz, a claridade impede que tenhamos um sono melhor. Deixa ali num ambiente, no máximo num ambiente agradável, que não vai atrapalhar seu sono. Se você tem dificuldade para dormir, você toma um chazinho antes. Sim, toma um chazinho de camomila durante o... Não toma café, não toma chimarrão, acelera, né? Acorda. Já vai aquietando a sua alma, o seu coração. Antes de dormir, todos os dias, agradeça a Deus por tudo que você viu Ele fazer e por muitas bênçãos que você nem viu, mas que Ele te livrou e que Ele fez com que acontecesse. Que tal você começar a formar bons hábitos desse tipo? Comece a organizar um caderno de oração. Você tem um caderno de oração? Eu tenho meu caderno de oração. Começa a tomar nota, olha, a listar, ó. Toma nota de tudo que você... E põe nome por nome o motivo pelo qual você está orando. Você vai se surpreender quando você, diariamente, nominalmente, passar no seu caderno de oração. Ou, se você não tiver caderno, faça a sua lista virtual, né? Você pode tomar nota através do seu celular também e ter a sua listinha de oração. Ponha nome por nome e motivo. E ore todos os dias, você vai ficar surpreso o quanto que Deus já respondeu às suas orações. Lembre-se, querida mulher, alguma coisa é melhor que nada, conforme eu te falei no início. Não começa, não, mas eu preciso, que palavra abençoada, eu vou começar a orar 1 hora por dia. Você não vai conseguir orar. Se você não tem o hábito de orar, comece em 1 minuto. Amanhã você aumenta para 2 minutos. Tem um lugar reservado de oração. Eu amo orar nesse ambiente aqui, ó. Esse é um dos lugares que eu leio a Bíblia e que eu oro. Tem o seu cantinho. Como você tem um lugar de fazer as refeições, não é? Na mesa, espero, né? Pelo menos, não é em frente à TV, né? Como você tem um lugar certo para dormir na cama. Como você tem um lugar certo para tomar banho no banheiro, obviamente. Como você tem um lugar certo para trabalhar. Você deveria ter um lugar certo também para você orar. Para ali você, ó, já colocar a sua mente e o seu coração diante do Senhor e falar com o Senhor. Muitas vezes derramar lágrimas e lágrimas. E o Senhor ouve as nossas orações. Lágrimas de gratidão, lágrimas de clamor. Como nós precisamos orar, amadas mulheres. Precisamos orar por nós. Nossa vida com Deus não está como Ele deseja que esteja. Precisamos orar pela nossa família. Precisamos interceder pelos nossos filhos, não podemos desistir dos nossos filhos. Você que tem filho afastado dos caminhos do Senhor, não desista de orar por eles, por nenhum deles. Aguarde, creia nas promessas do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Peça ao Senhor que faça de você uma mulher madura espiritualmente, que tenha uma mente amadurecida, que seja uma mulher de oração. Se você não sabe como começar a orar, tem várias reuniões de oração. Nós aqui da Sinodal Sul do Brasil temos há mais de 1 ano, desde quando começou a pandemia, que nós oramos todos os dias às 18 horas, de forma online. As mulheres do Rio Grande do Sul abrem a sala de oração via Zoom, pela plataforma Zoom, e do Oeste Catarinense, muitas de vocês estão aqui conosco, não é? Um abracinho para todas vocês de forma especial, minhas amadas irmãs, minhas queridas irmãs na fé e mulheres de Cristo Jesus. Cíntia, mas eu não consigo participar dessa porque eu estou trabalhando. A Confederação Nacional tem uma reunião de oração que começa todos os dias também, desde quando a pandemia começou, uma verdadeira riqueza. Às 4 horas da manhã. Eu acho que poucas de vocês vão estar trabalhando nessa hora, das 4 até às 6. Por vários blocos de oração, vários motivos de oração. É tempo de orar sem cessar. Você não pode, diante do cenário que a gente vive, continuar sem orar. Queira você desenvolver uma vida de oração, nós temos vários personagens bíblicos que assim puderam e devem ser exemplos para nós, né? Tanto de mulheres como de homens. Nós vimos aqui a oração, destaquei aqui a vida da oração de Neemias. Neemias era um homem que orava. Neemias orava quando se sentia desencorajado, quando buscava por direcionamento do Senhor, ou seja, quando as coisas fugiam do controle. Talvez tem situações na sua vida que estão mortas, que fugiu totalmente do seu controle e que o Senhor ainda está permitindo que aconteça para que você busque-o de forma mais intensa através da oração e digo mais, e do jejum. Oração e jejum vem assim, ó, unha e cutícula. Quantas vezes você tem jejuado?
Quantas vezes você tem deixado a comida física para se alimentar da essência? Quanto tempo? Jejum de gratidão, jejum de intercessão, povo de Deus. Nós vemos várias histórias em que o povo se colocava diante do Senhor para esse fim. Neemias era um homem que orava. Orava quando necessitava de auxílio, orava quando estava sob ataque. Olha como anda o nosso país. Precisamos de mulheres de oração que intercedam pelas autoridades do país, que defendam a família segundo os preceitos bíblicos, que não desistam jamais dos filhos. Os que estão firmes e os que estão desviados, os nossos filhos fazem parte do pacto da aliança. E nós não devemos nos conformar e achar que tivemos filhos para o mundo. Nós precisamos orar, jejuar, colocar o nosso coração diante do Senhor quando tudo fugir do nosso controle. Talvez o seu motivo de oração seja pelo seu esposo que ainda não é convertido. A Bíblia diz, e vai um recadinho para você, que é pelo bom proceder e sem palavra alguma que você vai ganhar o seu marido para Cristo. E se você já tem o seu marido para Cristo, aí que você vai orar mais ainda, porque muitas mulheres queriam estar no seu lugar. Orações de gratidão por ter um homem de Deus diariamente do seu lado. Neemias orava quando se sentia fraco, Neemias orava quando estava alegre. São muitos os motivos, você pode tomar nota. Quando Neemias estava desencorajado, depois você lê aí o livro de Neemias, né? O próprio livro. Capítulo 1, verso 4. Quando Neemias precisava de direção, Neemias, capítulo 1, ainda dos versos de 5 a 11. Quando ele precisava de auxílio, Neemias, capítulo 2, de 1 a 5. Quando ele estava sob ataque, Neemias, capítulo 4, os versos 4, 5 e vai até ali o versículo 9, mais ou menos. Quando Neemias estava alegre, Neemias, capítulo 12, versos 27 e 43. É tempo de orar sem cessar, independente dos sentimentos do nosso coração, favoráveis ou desfavoráveis. Que tal você começar a desenvolver e decidir ser uma mulher de oração? Essa é uma decisão, como tantas outras na sua vida. E eu gostaria de encerrar deixando algumas diretrizes de Deus para você decidir orar. Primeiro, primeira diretriz de Deus, decida obedecer a palavra de Deus. Até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável. E o próprio versículo, esse versículo está em Provérbios capítulo 28, verso 9. E o próprio versículo que eu trouxe como base para nós, orai sem cessar, de Tessalonicenses capítulo 5, 17, que inclusive é o tema do nosso quadriênio da Confederação Nacional de SAFs, da Igreja Presbiteriana do Brasil, pela qual eu faço parte, é algo que a gente não pode fugir dele. Então, decida obedecer a palavra de Deus. É a primeira diretriz. Por que que eu decido orar? Porque é bíblico. Porque Deus deseja que você seja uma mulher de oração. Se hoje você ora 5 minutos por dia, deseje aumentar, crescer espiritualmente, orar 10 minutos por dia. Próximo mês você já está no patamar de 15 minutos, até você se dá conta de que você já está orando mais de 1 hora, falando com o Senhor. Os grandes homens de Deus e todos os grandes avivamentos da história do mundo começou por conta da oração. Será que não é hora de você buscar ao Senhor de todo o seu coração através da oração? Segunda diretriz para você. Compartilhe com Deus tudo o que está no seu coração, até mesmo aquelas coisas que lhe preocupam. Salmo de número 66 é o nosso texto aí que eu deixo para você, versículo 19 e 20. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Coloque o seu coração, as inquietações, as suas alegrias, tudo diante de Deus através da oração. Você vai deixar de ser uma mulher ansiosa quando você orar mais. Mas, Cíntia, eu sou muito ansiosa. Então, você precisa orar mais. É uma coisa óbvia. Decida orar, querida mulher. Ao invés de você ficar falando nas redes sociais, ficar falando com quem não conhece, ficar falando até muitas vezes de forma incoerente, ou então disse, ou coisas do tipo, fale com Deus. Se você souber quem é Deus, o Rei do Universo, que pode resolver todos os nossos dilemas, você deveria querer orar mais. Ore em todo tempo.
Ore na alegria, ore nas dificuldades, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os injustos. Ele contempla todas as coisas, Ele deseja e Ele está atento ao nosso clamor. Os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Salmo de número 34, versículo 15 a 17. Ore, ore sem cessar. E não esqueça na sua oração de orar pelos outros, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, verso 18. Não tenha uma oração egoísta só para você. Alargue a tenda do seu coração. Coloque mais pessoas, mais situações. São muitos os motivos de oração. Nossa listinha de oração cresce, nossa agenda de oração cresce diariamente. Os nomes às vezes só vai mudando, alterando, mas ela não diminui. Nós vamos ticando, né? Aqui, ó, coloca um Czinho, coloca um ok, muitas vezes quando o Senhor, e foram muitas as vezes que o Senhor já nos respondeu. Não esqueça de orar pelos outros, orar pela sua família pastoral, orar pela sua igreja, orar pelo avanço do reino de Deus. Não fique só orando com coisas tão pequenas como Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá uma casa nova, Senhor, me dá um celular novo. Essas são coisas minúsculas. Ore por coisas de valor eterno. Senhor, converte o nosso país. Senhor, faz avançar o teu reino aqui nessa cidade. Senhor, usa a minha pobre vida para que seja um instrumento do Senhor. Apesar da minha pequenez, que eu seja um vaso de bênção por onde eu andar. Senhor, muda a direção da minha mente. Senhor, amadurece a minha mente, que eu tenha uma mente decidida, amadurecida, que eu cresça espiritualmente. Senhor, me ajuda para que eu seja fiel em tudo, inclusive nos meus dízimos e ofertas. Senhor, olha, são muitos os motivos de oração, são muitos e, assim, inexplicáveis a quantidade gigante de motivos de gratidão, porque nós temos vários tipos de oração. Estamos falando de orar, decidindo orar, oração de súplica, oração imprecatória, que é aquela que você ora. A oração imprecatória você não precisa fazer não, né? Pedindo a Deus para matar determinadas pessoas. Oração de louvor, oração de gratidão, oração de intercessão, enfim. Ore e ore sem cessar. O nosso desejo é que você, querida, decida ser uma mulher de oração. Você nunca mais vai ser a mesma mulher. Procure se concentrar, procure colocar toda a sua vida diante do Senhor e Ele te ouvirá. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nada é impossível para o nosso Deus, nada. Até ore pela sua vida para que Deus mude o seu jeito de ser e faça de você uma mulher bíblica, uma mulher de Deus, uma mulher que seja modelo para tantas outras, as mais novas e as mais velhas. Esse é o desejo do meu coração para a minha vida e também para a sua vida. Encerramos assim, então, mais uma série denominada Decisões Acertadas, com o tema Decidindo Orar. Nós aguardamos por você na próxima semana e, se Deus nos permitir, trataremos sobre outro assunto muito, muito, muito importante. Que Deus em Cristo abençoe cada uma de vocês. Recebam todas vocês o nosso abracinho carinhoso e eu aguardo por vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!